Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. Primeiramente, eu saúdo a todos que estão nos assistindo aqui o canal e que Deus continue nos abençoando. Hoje nós vamos refletir a respeito de um livro, de uma obra chamado O Nome da Rosa. Iremos fazer essa reflexão baseado ou tendo como referencial, tá? Uma certa filtragem, a visão protestante. Haja vista que a história, de uma forma geral, aborda uma certa história do catolicismo, né? É inserida nesse pensamento. Então, nós iremos observar aqui, por exemplo, a ideia de razão e a ideia de fé dentro do aspecto protestante e não do aspecto católico, tá certo? Porque iremos enxergar através dessa cosmovisão. Haja vista, o canal aqui é um canal reformado. Então, nós sempre vamos trazer as literaturas, alguns conteúdos, não que sejam distorcidos, mas eles serão, assim, vamos dizer assim, analisados e vistos por uma ótica de uma forma que a gente consiga, de fato, absorver a essência da realidade, né? E assim a gente vai ver que fé e conhecimento tem muito mais a ver com o protestantismo do que com o catolicismo a princípio, né? Já que a obra trabalha sob um viés da mentalidade do catolicismo, tá certo? Então, mesmo assim, iremos fazer um resumo, iremos apresentar os seus personagens nos seus respectivos contextos, obviamente, mas essas duas palavrinhas serão enxergadas ou redefinidas pela cosmovisão protestante, ok? Para a gente poder entender que nós estamos aqui tentando, né, fazer uma análise não tendenciosa, obviamente, mas também uma análise no qual a ciência, a fé e a razão, elas comulgam mais com o protestantismo do que com, vamos dizer assim, entre aspas, outras religiões, tá? Para vocês entenderem melhor. Mas, feitas essas ressalvas, né, importantes, nesse vídeo, pessoal, a gente vai poder enxergar aqui essa frase aí, primeiramente. Eles acreditavam em Deus, mas negociavam com o diabo. Por quê? Durante muito tempo, e hoje em dia, nós encontramos certas objeções ou censuras na busca pelo conhecimento. A maioria de nós ficamos apenas na superfície daquilo que as pessoas dizem para nós, né? No que diz respeito, né? Assim, já que nosso canal aqui é um canal teológico, no que diz respeito muito mais à esfera da espiritualidade. Então, nós nos contentamos com os dizeres de outros, esquecemos do que, de fato, as escrituras dizem. Então, de fato, acredita em Deus, particularmente, né? Podemos dizer que todos acreditam em Deus. Assim, do mesmo modo, anjos e demônios. Não há nenhuma diferença quanto a isso. Porém, a única diferença é que se nós temos negociação ou comércio, né, com o inimigo da humanidade, né? Será que nós temos esse vínculo, esse pacto? Eu acredito que muitos fazem isso, né? E é baseado, né, na dimensão que nós nos encontramos, né, no mundo caído, no mundo pós-queda de Adão. De fato, todos estão distanciados da graça de Deus, sem exceção nenhuma. Então, nós não podemos agora confiar em nenhum homem. Mas surgiu, né, conforme o Evangelho, um homem que venceu a própria morte. Então, com esse homem, nós iremos, de fato, realmente nos abraçar, que ele é o Cristo. Então, quero que vocês aqui, no final de tudo, venham refletir, né? Venham fazer sua própria análise pessoal. E se você gostar desse conteúdo, desse vídeo, tá certo? Vocês compartilhem em suas redes sociais, se inscrevam no canal, deixem aí seu recado, né? Suas opiniões, é importante, tá certo? Eu agradeço a todos que estão aqui novamente. E, assim, realmente uma obra muito interessante, muito rica, e que, de fato, iremos e dá para explorar muito mais coisas, mais do que nós vamos expor aqui, tá ok? Então,
Muito bem-vindo a todos. Eu saúdo a todos aí, uma boa noite, um bom dia, caso esteja assistindo em outro horário, né? Estamos gravando aproximadamente aqui às 11 horas da noite, tá? Um pouco mais cedo do que o convencional. Geralmente eu faço alguns vídeos, né? 2 da manhã, 1 da manhã, 3 da manhã, e às vezes eu fico até dormindo aqui no outro vídeo, né? Devido ao cansaço, certo, pessoal? Peço até desculpa a vocês, né? Mas existe realmente o cansaço físico, existe o nosso esforço e o nosso sacrifício para trazer bons conteúdos para vocês, né? Tendo como filtragem, né, a escritura, né? Aquela rede de pesca, né, que vai somente trazer o que é útil, né? E jogar o que não serve, né? Tá bom? Bem, nesse vídeo, obviamente, nós vamos falar, né, um resumozinho bem básico. Iremos fazer trazer o tema central da obra, né? Caso você não tenha um contato direto. Inclusive, no YouTube tem um filme desse livro, né, do nome da Rosa, tá bom? Iremos, obviamente, trazer as questões problemáticas que envolvem a filosofia, a sociedade, a religiosidade, né, que a obra apresenta dentro desse conflito, desse drama, tá? Os mistérios, os personagens, né, as questões que eles estão inseridas, o que nós, por quase já no final, iremos ver o que esse livro, né, pode trazer de lições práticas para a nossa vida do dia a dia, né? E vamos fazer a conclusão dizendo que existe ainda a necessidade de possuirmos um pensamento crítico, uma liberdade de pensamento e, de fato, a necessidade de ter a ciência, a razão, a fé, a filosofia, né, de uma forma equilibrada, né? Se um desses axiomas estiver em desequilíbrio ou se contradizendo, alguma coisa a gente precisa analisar para poder ver se estamos realmente no caminho correto. Por quê? Nem sempre a ciência está certa. Por quê? Porque hoje, dependendo do assunto, né, acreditam no quê? No darwinismo. Isso não é ciência. Se diz como ciência, mas não é ciência. Então, essa ciência é totalmente equivocada, ok? Do mesmo modo, existem religiões ou interpretações bíblicas que não faz sentido. Então, isso não é interpretação bíblica, é uma má interpretação. Do mesmo modo, existem filosofias que contradizem a ciência, a religião, jogando e brincando com o nosso pensamento, nos conduzindo a ideologias, ok? Então, realmente, eu procuro nesse vídeo, né, trazer esse assunto de uma forma mais próxima ao seu contexto, né? Porque cada um de nós temos experiências, contatos com ambientes diferentes, né? Aqui em Pernambuco, né? Temos clima, né? Tudo isso também imprime em nós certos conhecimentos que talvez aí no seu estado ou na sua cidade seja um pouco diferente. Mas eu acho que isso vai também ajudar em algum sentido, em algum momento. Então, sempre digo, repito, nós estamos aqui para aprender um com o outro, tá? Então, quando você se manifesta aí, tá? É uma forma de eu aprender com vocês. Independente da sua forma ou do seu entendimento, eu acredito que nós estamos aprendendo juntos, ok? Então, bem, vamos começar, pessoal, falando um pouquinho, trazendo aqui um resumo, né? Obviamente é uma obra realmente interessante. Bem resumido, né? Bem pouquinho assim, um resumo sobre esse livro. Bem, O Nome da Rosa é uma literatura que se encaixa muito com um romance, né? Um romance histórico que tem mistério, suspense, uma ação, né? Um pouco muito lenta, né? Se você for assistir o filme. E foi escrito por Humberto Eco. Foi publicado em 1980. Então a história vai se passar em um mosteiro beneditino, ok? No norte da Itália, durante aproximadamente o século XIV, século XV, né? Aí, no período da pré-reforma e da reforma. Veja aqui, por isso que eu disse a vocês no começo do vídeo que nós iremos ver a fé, a ciência e a razão pelo prisma da reforma e não pelo prisma
do catolicismo que ainda hoje é distanciado, de fato, da realidade, né? Ainda que eles absorvam muito Aristóteles, enfim, eles se distanciam muito disso. Mas vejamos bem, o livro pretende combinar mistérios que vão envolver uma profunda reflexão filosófica, uma investigação aristotélica para resolver casos religiosos, explorando, de certa forma, uma tensão crescente entre a fé e a razão, e o poder do conhecimento. Existem pessoas, né, que acreditam que vamos dizer assim, tem pessoas que acreditam em uma fantasia. Não vou dizer o nome dessa fantasia, tá bom? É uma fantasia, é uma figura, é uma imagem, né, ou é uma ideia, mas essas pessoas temem que essa ideia, essa fantasia, esse pensamento esteja errado. E por temer que estejam errados, eles evitam a análise, o exame, a observação, né, a investigação desse ser que eles acreditam. Tá? Então, basicamente, a obra, né, vai criar essa atmosfera. Ok? Não só nessa história, mas no mundo que nós vivemos, existem pessoas dessa forma, que têm uma certa crença, mas evitam a todo custo, realmente, por si só, ou pelo menos alguém de examinar essa crença, né? Para não, no final, fazer elas acreditarem que estavam erradas, né? E assim, o poder do conhecimento faria essas pessoas abrirem seus olhos, mas eles preferem estar com olhos fechados. Bem, após esse resumo, realmente foi bem um resuminho, né? Existe todo livro tem um tema central, né? O que seria isso? Seria o quê? Seria o assunto geral, né? Um assunto que vai conectar todos os elementos, todas as cenas, episódios, os capítulos, né? Nesse assunto, tá bom? Dia após dia, dependendo do da história, eles vão sempre voltar ao assunto principal. Então, o tema principal da obra, basicamente, é a busca pela verdade e também o confronto entre diferentes formas de conhecimento. Então, nós temos dois temas centrais. O primeiro é a busca pelo conhecimento. Pergunto a vocês, hoje em dia, quem de nós está buscando conhecimento? Qual universidade está buscando conhecimento? Não sei. Vocês sabem? É um questionamento, né? Essa é a obra, um dos temas principais, né? A busca pelo conhecimento. Você que assiste aqui o canal, está buscando conhecimento ou não? Um outro tema que é o confronto entre diferentes formas de conhecimento. O conhecimento possui várias formas, né? Que é, a princípio, a científica, a filosófica e a teológica, dentro da obra de O Nome da Rosa. Então, a princípio, algumas pessoas imaginam, né, que essas três formas de conhecimento se contradizem, mas esse confronto é apenas para ver como elas se equilibram e se unificam, para conduzir o ser humano a uma melhor forma de vida. Então, a história, a narrativa, né, os personagens, né, todo esse drama vai abordar também, tá, um outro tema também, né, geral, né, que se unifica, que estão unidas, né, que é a liberdade de pensamento. Ou seja, nós temos a busca pelo conhecimento, nós temos o confronto, né, de ideias, de conhecimento, e também a liberdade de pensamento, né, e também o fanatismo religioso. Então são 4 temas centrais da obra, 4 bases, tá? Então se você não entender ou não perceber essas 4 bases, o entendimento da obra ficará vazia, né? Então, quando a gente está estudando ou lendo esse livro, que vocês possam entender que eles estão trabalhando conosco por meio de personagens, a busca pela verdade, né? Fazer você buscar a verdade em seu ambiente que você esteja,
e mostrar que vai existir nessa sua busca o confronto de ideias, tá? Saudável, até certo ponto. E nesse confronto de ideias vai surgir uma outra coisa que é a liberdade de pensamento. E quando você vê a liberdade de pensamento, você vai encontrar não o confronto, mas a censura, que é o perigo do fanatismo. E o fanatismo, ele está em todos os ambientes, em todas as esferas, tá? Seja de organizações sociais, religiosas, educacionais, das próprias amizades em torno das nossas vidas, né? Existem essas questões, ok? Feito essas explicações, podemos agora caminhar mais um pouquinho. Vamos agora perceber que problemas, né? Não só existe o tema central da obra, que são 4, mas existem os problemas a respeito desses assuntos que os personagens vão nos trazer. Esses problemas são temas secundários, né? Questionamentos que envolvem ciência, enfim, que seriam basicamente o quê? Fé contra a razão, ou a razão contra a fé, censura e proibição do conhecimento e o papel da ciência. Isso não é apenas uma questão fictícia, mas muito atual na nossa sociedade. Onde muitos ainda pensam que existe um conflito de fé e razão, né? Então a obra que nós estamos vendo aqui rapidamente, né, vai explorar a tensão entre fé e razão científica, mostrando certos debates entre os personagens sobre a natureza do conhecimento e a natureza da verdade. Dependendo da religiosidade, obviamente, essas contradições tendem a continuar. Mas no que se refere ao cristianismo, ao verdadeiro entendimento do evangelho, não existe de forma nenhuma conflito, né, de ciência e Bíblia. Não existe, tá bom, pessoal? E existem também os problemas religiosos na obra, que é censura e proibição do conhecimento. Um livro, né, vai mostrar o quê? O livro proibido na história. Existe um livro proibido na história que supostamente contém um segundo livro da poética de Aristóteles sobre riso. Simboliza o medo do riso e o pensamento do livro da igreja, tá bom? Que isso é um tema principal, é a censura ao conhecimento. O papel da ciência. A ciência é vista aqui dessa forma, que com desconfiança. Muitos religiosos da antiguidade e hoje em dia, em algumas situações, né, do nosso dia a dia, em algumas esferas da sociedade, a ciência ainda é vista com desconfiança. Na obra, obviamente, é pela igreja, né? Pela religião em si. Por quê? Eles temem que certas formas de conhecimento vai desafiar a autoridade. Por que desafiar a autoridade? Deixa eu fazer só um esclarecimento histórico. Quando a ciência começa a se desenvolver por meio da filosofia, ela não procura, pessoal, fazer guerra. Ciência não é guerra. Ciência é a busca pela verdade. Então, assim, existem credos, né, que eles não são confirmados pela ciência e nunca vão ser, porque é uma fantasia da mente do religioso. E o religioso, ele tem medo da ciência, salvo exceções quando a ciência o beneficia, dando algum prestígio econômico e sucesso. Mas no que diz respeito ao dogma e à crença, a ciência bate frente, a ciência ferra com esses dogmas, ferra com essas fantasias, abre aspas, não no que diz respeito ao cristianismo, obviamente, né? Eu já falei para vocês aqui, se vocês acompanham o canal, sabem muito bem que o cristianismo e a ciência estão unidas, né? Mas, analisando outras religiões que não são o cristianismo, né? Obviamente.
Então, obviamente, a busca pelo conhecimento ou a ciência, ela causa medo, ela vai causar espanto, ela vai causar um certo desconforto em certas autoridades, sejam elas da ordem civil ou da ordem religiosa, né? Porque a ciência ela procura a verdade. Então, uma investigação bem conduzida, né, vai ser feita pelo protagonista do filme, da obra, porque ele vai começar a utilizar ferramentas científicas que são métodos dedutivos e, obviamente, métodos racionais. Então, vai representar uma certa emergência, uma certa urgência para resolver o caso que está misteriosamente encobrido. E assim, o pensamento científico pretende solucionar, né, essa problemática. Obviamente, a ciência, o pensamento científico, o método científico não consegue resolver todas as coisas, obviamente, né? Mas no que diz respeito à obra em si, o método científico ele será a resposta para esse mistério e solucionar a situação, né? Então, isso não quer dizer que o método científico, pessoal, ou a ciência, tem que ser usada para qualquer coisa. Não, pessoal. Estou dizendo que, por meio da literatura, por meio dessa obra, ou pelo menos pelo desenvolvimento da ciência, a importância desse método para resolver certos casos que esse método ou essa ciência consegue responder satisfatoriamente a um mistério, a um caso, né? Por exemplo, medicina, né? As pessoas que estudam medicina fazem pesquisas para encontrar medicamentos, cura, tratamentos para as pessoas, né? Não quer dizer que a medicina sempre vai em oferecer cura, medicamentos. Existem várias doenças que não têm medicamentos hoje em dia, tá bom? Do mesmo modo, o método científico ligado mais à polícia, à investigação científica, né? A resolver casos de homicídios, né? Enfim, nem sempre todos os casos são resolvidos, mas por meio dessas técnicas, eles conseguem solucionar muitos casos quando empregado, né? Obviamente. Do mesmo modo, existe a metodologia teológica, a metodologia filosófica, para, dentro da esfera religiosa, analisar aquele fenômeno, analisar aquela doutrina, inclusive até o próprio Cristo disse, olha, eu me examinei tudo e retendo bem, né? As escrituras dizem isso. Então, as escrituras dizem o seguinte, para a gente examinar se o Espírito procede de Deus. Ou seja, ela não diz assim, aceito tudo você tem que aceitar. Não. A escritura diz, ó, nem tudo você tem que aceitar. Aceite só aquilo que de fato é verdade. Tá bom? Então é só para vocês pegarem, pessoal. Não é a grosso modo, não é a literalidade do assunto que vocês vão ter que aplicar nas suas vidas, mas a sabedoria. Obviamente, passei muito tempo, pessoal, para entender a diferença entre conhecimento e sabedoria, tá? Eu espero que vocês consigam também, por meio desses vídeos, saber diferenciar e extrair, né, conhecimento e sabedoria desse canal, tá bom? Para suas vidas. Mistério, drama e o pensamento dos personagens nós podemos encontrar por meio desses problemas filosóficos, tá bom? Então, existe de fato um drama, uma trama em torno da série de mortes misteriosas no mosteiro. Então, uma história do livro, tá? O Nome da Rosa, mostra, a princípio, que aparecem pessoas mortas e muitos dão significados fantasiosos, né? Porém, graças a Deus, surgem pessoas que vão dizer, não, a gente precisa investigar mais a fundo essa história. Vamos ver o que está acontecendo de verdade? Tá bom? Então, essas mortes misteriosas serão posteriormente resolvidas. Então, o frade franciscano William Buckle e o seu noviço, né, Adson Milk, vão tentar resolver esses mistérios. Tá? Então, o mistério é um veículo para explorar temas mais amplos sobre conhecimento e poder, mas ao mesmo tempo para esconder
as provas, ou evitar que curiosos cheguem a conclusões reais. Bem, a aquisição e a busca pelo conhecimento. Você sabe o que foi aquisição, não iremos entrar nesse tema profundamente, mas adiante, no nosso curso de História da Igreja, vamos aprofundar mais sobre esse tema. Os personagens, né, que proíbem a busca pelo conhecimento, como Jorge de Burgos, eles acreditam que certos tipos de conhecimentos são perigosos e devem ser suprimidos para proteger a fé. A Inquisição, representada por Bernard Guy, é um símbolo de repressão intelectual. Ou seja, muitos, até o dia de hoje, na vida real, imaginam que o conhecimento, eles precisam ser vistos, né, como perigoso. E eles devem ser suprimidos, devem ser retirados de nossas cabeças, tá? Para proteger alguma ficção ou algum mistério, né? Então a gente precisa ter cuidado sobre isso. Aí isso é muito comum hoje em dia, seja em qualquer situação, né, de uma forma geral, que envolve as decisões e escolhas suas. Tá bom? Então, a Inquisição foi uma ferramenta utilizada para acabar com o protestantismo, para acabar com a fé cristã, tá? E hoje em dia, a Inquisição tem outras formas, tem outros nomes, outras nomenclaturas, tem outras finalidades, né? Outras técnicas. Hoje, eu percebo que existem duas Inquisições, pessoal. A primeira Inquisição atual é a Inquisição da palhaçada, né? Da palhaçada, do irônico, né? É uma Inquisição que mata, pouco a pouco, a nossa capacidade de enxergar a palavra de Deus, né? É uma Inquisição muito sorrateira, silenciosa, que ninguém vê. Que a Inquisição antiga era por meio do fogo, né? Por meio da tortura. E uma outra Inquisição era feita por nós mesmos. Nós mesmos estamos instaurando inquisições. Você pega um estudante da Bíblia, ou um estudante da filosofia, por exemplo, que quer estudar, quer conhecer, quer ir à frente, quer realmente se aprofundar no conhecimento, na sabedoria, enfim, né? Quer realmente ser transformado por isso. Mas a gente, em nossos preconceitos, nossas discriminações, né? Nossos medos, ou nossos, não sei, criamos em nosso ambiente, não vou dizer que todos fazem isso, obviamente, seria ridículo de minha parte, mas eu percebo isso aqui em Pernambuco, por exemplo, no meu contexto, que muitos criam inquisições, pessoal. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa realmente abrir o conhecimento para todos, sejam eles bíblicos, científicos ou filosóficos e históricos, tá? Realmente é um livro muito reflexivo, né, pessoal? Acho que vocês estão percebendo a riqueza que é essa obra. Bem, vou dizer aqui os personagens principais e seus papéis. Na obra, existem os papéis e os personagens. Eu vou dizer aqui, pelo menos, 5. O William de Baskerville é o protagonista. Ele é um frade franciscano que usa o método dedutivo, não é, irracional para resolver mistérios. Então, ele vai representar o papel da razão e da ciência. Adson de Melk é o ajudante desse frade franciscano, o noviço e narrador da história, que acompanha o William e aprende sobre o mundo e o pensamento crítico. Então, nós temos agora Jorge de Burgos, um velho monge cego que acredita que o riso e o conhecimento podem destruir a fé. Ele é o principal antagonista que busca suprimir o livro de Aristóteles. Se você quiser saber mais um pouco sobre filosofia, no nosso canal nós temos vários conteúdos sobre filosofia, tá bom? Nós temos um outro personagem chamado Bernard Guy. Ele é um inquisidor dominicano que representa a opressão e a censura da religião. Temos um outro personagem que é Abo de Fazonova.
o abade do mosteiro, que inicialmente solicita a ajuda de William de Baskerville para resolver os mistérios de morte de várias pessoas, ou os assassinatos. Finalizando já, pessoal, nosso comentário aqui dessa obra, que lições a gente pode trazer para nossas vidas, né? Aprendemos aqui o conhecimento. E agora, a sabedoria? Como é que fica isso aí? Bem, a sabedoria é o quê? É a importância de termos um pensamento. Então, o livro, né, a obra, vai destacar a importância de questionamento e do pensamento crítico da busca pela verdade, mostrando que a razão é um aliado valioso na compreensão do mundo. Então, essa busca, esse questionamento, por meio do pensamento crítico, não é para ficar perdendo a racionalidade, como a turma faz hoje em dia, né? Fica questionando, sem sentido. É um questionamento com sentido, tá bom? Também a lição da nossa vida é o seguinte: não criar inquisições, não, ou seja, ter o cuidado de ver os perigos da censura e do fanatismo. Então, a obra é um alerta sobre os perigos da censura e do fanatismo, mostrando como o medo do conhecimento pode levar à opressão e ao controle autoritário. Então, a ausência do conhecimento, a ausência da sabedoria, leva os indivíduos ao fanatismo e à opressão e ao controle autoritário, né, por parte do governo, enfim. Também, uma lição para a nossa vida é o seguinte: ter um equilíbrio entre fé e razão. Então, muitas pessoas que acompanham o canal têm profissões que envolvem o quê? Muito a área científica, né? Matemática, medicina, engenharia, né? E nem sempre o que nós vamos transmitir para o nosso ouvinte, né, é fé, mas sim conhecimento, é razão, né? Então, é equilibrar essas duas coisas. Então, o nome da Rosa sugere a necessidade de um equilíbrio coerente entre fé e razão. Então, vai defender que a busca pelo conhecimento não precisa ser uma ameaça à espiritualidade, mas pode complementar, ou seja, diferente dos opositores, né? Por exemplo, os ateus, os agnósticos, né? Diferente deles, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, ele complementa a espiritualidade do cristianismo. Então, por fim, pessoal, o nome da Rosa é uma obra rica em assuntos filosóficos, religiosos, sociais. Procura oferecer uma narrativa simples, porém intrigante, em alguns momentos confusa, mas também quer o quê? Buscar a verdade, mostrando os desafios da censura, através de seus personagens complexos e sua trama envolvente. O romance nos ensina sobre a importância do pensamento crítico, a liberdade do pensamento e também o equilíbrio da fé e razão. A história nos incentiva a valorizar o conhecimento e a enfrentar os desafios intelectuais com coragem e discernimento. Então, hoje em dia, o conhecimento, o valor que as pessoas dão ao conhecimento se perdeu, né? Nós precisamos resgatar esse elemento interessante para a nossa cultura. Então, desde já, pessoal, finalizando aqui o vídeo, agradeço a todos vocês que participam do canal. Quiser nos ajudar, quiser mais informações, só entrar em contato pelo telefone que está passando aí no vídeo, que é 819-8870-9867. É meu WhatsApp. E qualquer coisa, estamos à sua disposição. Forte abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos aí, pessoal.